galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro e hoje é dia da gente conversar das minhas 10 melhores leituras de 2024. Estou aí completamente atrasada nos meus vídeos de melhores e piores e todos os lidos do ano, mas como todos os anos desde que eu criei o canal eu sempre fiz esses vídeos e é uma forma de não só trazer para vocês indicações, mas também registrar minhas leituras de uma forma muito fixa, né, digamos assim. Eu decidi trazer então os vídeos, mesmo sendo que, né, já estamos aí em fevereiro, já passou, tudo mais, eu não trouxe, mas eu acho que é sempre legal, acho que é sempre bacana a gente olhar para as leituras que a gente teve ao longo do ano e, né, fazer aquele balanço clássico para, às vezes, redirecionar a rota, né, às vezes tá focando em muitas coisas, sei lá, por exemplo, o ano passado foi um ano em que eu me desapeguei um pouco de tudo que eu tinha na estante e decidi ler livros mais na parte, no Kindle, que eu não tinha físico na estante, né, às vezes me causa um pouco de ansiedade ter comprado tanto livro às vezes de uma vez, e apesar de eu ter parado 2 anos de comprar, ainda tenho vários livros, mais de 100 livros não lidos na estante. Ano passado eu me desapeguei um pouco disso porque eu queria fazer outros tipos de leitura, talvez leituras com outras pessoas. Eu participei de várias leituras coletivas com amigos próximos ou, enfim, de fora. E eu acho que a leitura é isso, ela tem que conversar com o momento que você tá, não precisa necessariamente ser uma regra. Então, por isso, vocês vão ver aqui que a maioria dos livros eu não tenho aqui na estante físico. E, enfim, tá tudo bem. E também é muito legal pra gente ver, então, se você tá indo pro gênero certo, às vezes tá tentando e insistindo numa coisa que não tá funcionando pra você como leitor. Então eu sempre gosto de fazer esses vídeos e é isso, vai ter... É isso aí, se não gostar, não precisa assistir. E é isso, né? Então vamos lá, eu consegui esse ano separar 10, o que deu... Na verdade, eu separei os que eu mais gostei e deu 10. Então eu falei, perfeito, fechou. Não foi um ano, talvez, que eu tenha gostado tanto das leituras, tantos favoritos. Mas, enfim, né? Todas as leituras acabam de alguma forma sendo válidas. Mas vamos lá, então, começar essa lista de 10 livros. Em 10º lugar, começando a dinastia Brandon Sanderson nesse canal, é isso, daqui pra frente acabou. Nós temos Elantris, que foi a primeira leitura que eu fiz do autor. A minha ideia foi começar Brandon Sanderson lendo a Cosmere, porque eu queria muito chegar nos livros que todo mundo tava lendo, que é, né, a Guerra das Tempestades, se eu não me engano, que começa lá com The Way of Kings, eu já esqueci o nome, como é que foi traduzido pro Brasil, alguma coisa do rei, mas enfim, queria começar todo esse universo e decidi começar então por Elantris e fiquei muito feliz por ser um livro único e que eu sinceramente não sabia se ia ser muito a minha vibe, se ia conversar comigo, mas arrisquei e foi. E Elantris, ele é um livro tão difícil de você conseguir até dar uma sinopse pra ele, mas enfim, a gente tem basicamente essa cidade, que é a cidade de Elantris, que costumava ser, digamos assim, a cidade onde moravam os deuses desse mundo ali, né, que a gente tá inserido. Então as pessoas de um dia pro outro, de repente, elas acordavam maravilhosamente deuses e iam morar nessas cidades. Eles eram bondosos e tarará, e praticavam magia e tudo mais. E nos últimos 10 anos, o ponto de inicial do livro é isso, né? Nos últimos 10 anos, essa cidade meio que ruiu e essas pessoas que eram bonitas, prateadas e todas bonitas acabam ficando, digamos assim, com aparência horrorosa, o sistema de magia acaba e na tentativa então de conter, digamos assim, essa maldição que esse lugar sofreu, eles acabam fechando Elantris e todas as pessoas agora que começam a ter esse despertar, digamos assim, elas são jogadas dentro dessa cidade para basicamente morrer ali e viver ali, né? E são pessoas que basicamente são imortais, mas eles não se alimentam, enfim, é uma coisa muito confusa, é muito difícil, é muita detalhe pra entrar, e isso é um padrão dos livros do Brandon Sanderson, é muito difícil de você explicar todo o sistema de magia se você não vai detalhe a detalhe a detalhe, mas enfim, aqui nessa história em específico, o filho do rei vai sofrer então essa transformação, e é a ponto de partida, e a gente vai ter então o ponto de vista dele dentro dessa cidade, né, em Elantris fechado. A gente vai ter o ponto de vista da noiva que ia casar com ele, que vem, mas não sabe, na verdade, que ele se transformou e foi pra lá. E a gente vai ter um outro ponto de vista de um padre que vai ter, digamos, a ideia do vilão da história. Eu fiquei muito chocada como eu já me identifiquei com Elantris já de cara, é muito gostosa a leitura, é um pouco difícil de até você entender todas as regras, é um pouco trabalhoso, e isso também vale de regra para todos os livros do Brandon Sanderson, eu acho, que você demora um pouquinho para se identificar,
mas do momento que a conexão é criada, que você entendeu basicamente as regras da história, a história vai muito bem. Elantris tem mais ou menos umas 600 páginas que pra mim, sinceramente, passou voando. Eu tava muito engajada em descobrir o que ia acontecer. Então a gente vai ter também, acho que o grande fio condutor e a motivação da história é esse filho do rei lá dentro de Elantris e tentando descobrir o que aconteceu 10 anos atrás para que essa magia acabasse e como ele consegue então sair de lá, né? Tem várias coisas legais que acontecem, como legais, não triste no caso, mas regras legais da história, que é tipo, eles se machucam e eles continuam sentindo a dor, mas eles nunca se curam. Então, tipo, tem pessoas que só lá ficam deitadas no chão gemendo, sei lá, porque quebraram uma perna, porque apanharam, enfim, é uma coisa assim, meio pesada, é um pouco pesado, mas muito interessante e pra mim é sempre genial de onde vêm essas histórias, de onde vêm essas ideias. E, enfim, foi um excelente ponto de partidas para começar a leitura do Brandon, então eu indico muito, além de ser, como eu disse, uma leitura em volume único, que ultimamente tem sido um alívio, né, porque a gente cai em cada esquema de pirâmide com, sei lá, 3, 5, 7, 10 livros em cada série, então esse foi muito bem-vindo. Em nono lugar foi o Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu não tinha lido nada ainda da Carla, né, já tinha tido contato e todo mundo, na verdade é aquela coisa, né, metade coloca no livro de favorito, metade coloca na lista de detesta, mas enfim, ela já tinha publicado os 3 livros, né, até então, e nada de eu conseguir ler algum, e decidi começar então por Tudo é Rio, achei que era a hora. E foi uma experiência meio avassaladora, assim, muito forte, muito difícil, pelo teor, né, da violência, pelo teor pesado da história, mas ele é muito bonito, é muito legal e visceral a história como um todo. Aqui a gente vai acompanhar então a história de uma protagonista, um casal de protagonistas que aparentemente tinham tudo para ter sido felizes, mas algo muito brusco na história deles separou esse casal e eles não se falam mais. E a gente vai ter então esse casal vivendo esse casamento que a gente meio que não entende porque existe ainda. E tem mais uma figura de uma prostituta que vai entrar na história de uma forma que eu acho que não é nem legal saber muito sobre a história, porque eu acho que é realmente ter essa experiência de entender o que tá acontecendo, ter as revelações, entender o lugar de cada personagem na história. Mas eu gostei muito de Tudo é Rio, porque eu gosto muito de livros em que, primeiro, que divide opiniões, segundo, que trazem assuntos polêmicos, que não é tudo preto no branco, não é tudo, digamos assim, muito fácil de você comprar, você gosta muito do mocinho, você detesta muito o vilão, e levanta discussões muito importantes para a vida, porque a vida também não é tudo preto no branco. E eu acho que é a parte mais legal, assim, desses livros que instigam essas discussões. O livro tá sendo leviano, tratado o assunto, ele tá levantando uma discussão, ele tá realmente passando pano por alguma coisa. Eu acho que isso é a parte mais legal. Infelizmente esse livro eu li sozinha, num clube de leitura, até teve uma colega que acabou lendo depois, a gente discutiu até bastante, mas eu acho que esse é um livro muito legal para você trazer num clube de leitura, porque é realmente uma visão de mundo. E eu acho que o tema central para mim da história foi até quando você paga por uma coisa que você fez é suficiente. Tem vários jeitos de você pagar por isso. A pessoa pode talvez abrir mão de ir embora, sei lá, tomar uma decisão maior em prol de uma futura felicidade. São muitas discussões que não tem muito como entrar sem spoiler. Mas enfim, gostei muito da escrita da Carla Madeira, achei sensacional. Estou muito animada para ler Véspera e... tem mais um dela que eu esqueci, A Natureza da Mordida. Mas vou deixar aí pra ir dar uma economizada, né? Ler um pouquinho mais pra frente pra não ficar também tudo de uma vez, consumir e não ter mais nada. Então, mas foi uma experiência maravilhosa, gostei demais e com certeza já espero que os próximos também estejam por aqui nas minhas listas de favoritos. Em oitavo lugar, um terrorzinho gostoso de ler do Grady Hendrix, que é Como Vender uma Casa Assombrada. Eu acabei tendo uma experiência um pouco diferente com essa história. Eu comecei a escutar ele num audiobook, a gente foi fazer uma viagem, a gente começou a escutar essa história e vou ser sincera que no começo eu não tava gostando tanto assim. Eu não sei se foi o formato audiobook, porque o meu audiobook às vezes me satura, sabe? Eu vou até um pedaço, daqui a pouco já não quero mais. E os livros do Grady Hendrix, pelo menos os 2 que eu li até agora, ele tem essa característica de começar mais devagar a construção dos personagens, e daí o terror, a parte mais movimentada, vem um pouco mais pra frente da história. O que pra mim tá tudo certo, geralmente, mas eu acho que na experiência da leitura do livro não funciona talvez tão bem. E até deixei o livro por um tempo, ele ficou parado lá nos 40%, e daí depois
de um tempo eu decidi retomar a história e olha que eu tinha parado justamente quando a desgraceira ia começar. E daí eu não consegui mais parar. No momento que eu retomei a leitura foi um pra terminar, porque é muito legal. Aqui a gente vai ter a história de dois irmãos que os pais deles morreram num acidente. E eles já são pessoas mais velhas, assim, né? Não são irmãos novos. Então ela tem ali seus 40 anos, já tem uma filhinha. Ele também já tem 30 e lá vai cacetadinhas. E ela decide, então, ela mora tipo, do outro lado do país, ela volta lá pra conversar com o irmão, pra eles decidirem, então, se eles vão vender a casa da família e tudo mais. Só que a coisa começa a ficar muito maluca, porque essa casa ali não é uma casa normal. E a mãe deles tinha uma relação muito próxima com... eu não sei exatamente a palavra em português, né? Eles usam puppets lá, mas talvez fosse fantoches ou até, digamos, né? Bonecas, essas coisas no geral, assim. E a casa é cheia disso. A mãe deles era muito artística, gostava muito de fazer as coisas e quadros e tal. E tem essa montoeira de bicho lá, né? De bonecas e de... enfim. E a coisa parece esquisita, porque tem um lá em específico que é o que tá lá que não tá muito bem. Não tá muito bem assim, vai incomodar esses dois irmãos. Então é muito legal essa história, só que no começo eles têm essa relação super difícil, super complicada de irmãos. Alguns traumas que vão ser aí, né? Falados ao longo da história, por que essa relação deles é tão abalada. Mas, enfim, o terror eu achei sensacional. E a partir do momento eu voltei a escutar o audiobook. E é muito legal porque daí a narração, principalmente da parte do boneco, é muito interessante, muito legal, né? Acho que foi no Audible que na época eu escutei o livro em inglês, não tinha saído ainda a versão em português. E foi muito legal, uma experiência muito meio aterrorizante. Esse rolê dos bonecos às vezes não dá muito certo pra mim, no sentido de, né, realmente me deixa meio agoniada. E foi muito legal, foi uma ideia muito boa, eu acho que muito bem trabalhada. E pelo que eu vi, depois que saiu aqui no Brasil, ele foi muito bem recebido também. Então, acho que vale aí como indicação. Eu gostei muito do primeiro livro do Grady Hendrix que eu li, que foi O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. E esse daqui não foi diferente. Então, fica aí minha indicação, funcionou muito bem e vale muito a pena. Em sétimo lugar, 7 Dias em Junho, que foi um livro que eu li para o meu projeto meio paralelo aí de ler os livros do clube da Reese Witherspoon. Eu acho muito legal trazer essas ideias, pegar essas dicas aí de escritoras mulheres contemporâneas. E eu fiz uma lista dos livros da Reese, tem vários lá que eu me interesso, né? Inclusive que entra aí, vira e mexe na lista de favoritos da galera. E eu decidi então ler os 7 Dias em Junho porque me chamava muita atenção a sinopse, né? A gente vai ter uma autora e um autor que eles são famosos no mundo atual. Ela por escrever romance com baixaria, né? O famoso, fantasia deliciosa. E ele é conhecido por escrever livros mais clássicos, mais aí alta literatura famosa. E eles têm ali que eles vão se reencontrar e a gente vai descobrir ao longo do livro que eles tiveram lá quando eles foram adolescentes, eles se conheceram, tiveram uma paixão meio avassaladora, as coisas não terminaram bem, então eles vão ter esse reencontro. Eles ali de novo nos seus 30 e poucos anos, ela também tem uma filha, e enfim, eles são dois autores negros, e é muito legal porque tem várias camadas desse livro, não é só o rolê do romance, vamos ver se vai dar certo, vamos ver se eles vão ficar juntos, se vai vingar, que eu acho que é a camada que talvez venda mais, mas tem muitas outras coisas legais, tem coisas extremamente pesadas sobre o passado dos dois, como dois adolescentes negros, os famosos revoltados, mas que sofreram várias violências e que, né, enfim, são frutos de famílias desestruturadas e que meio que vem um no outro ali uma chance de conseguir, acho que talvez, aplacar a dor dos dois, um no outro, né, meio que enfim, quando eles são mais novos e daí talvez quando eles forem mais velhos. E tem toda essa ideia da estrutura de como o mercado literário recebe os livros de autores negros, histórias. Então a gente vai ter aqui uma autora que escreve essa fantasia com personagens negros, mas que chega a hora de ela querer adaptar. Os caras querem que contratem autores brancos, então várias coisas muito legais que esse livro em 300 páginas eu fiquei completamente imersa, eu adorei a história, eu adorei tudo que ele levantou, então entrou para meus melhores no ano, não tinha como. Em sexto lugar, Malibu Renasce, da maravilhosa Taylor Jenkins Reid. No começo do ano agora, de 2025, eu consegui finalizar todos os livros da Taylor, lendo Carrie Soto Está de Volta, mas no final do ano passado eu li então Malibu Renasce, já fazia bastante tempo que estava na minha estante, mas eu não tinha parado pra ler. E eu me apaixonei pela história, obviamente. Meio que
daqui pra frente eu acho que o que a Taylor escreveu eu vou comprar, não vai ter jeito, comprar, não no sentido só comprar o livro, mas comprar a história, comprar os personagens, porque ela consegue escrever muito bem, ela consegue criar personagens muito legais, e eu acho muito, muito, muito foda como ela consegue, em cada livro, criar uma dinâmica diferente. Em alguns livros ela pega um personagem, disseca o personagem e você fica completamente imerso. Em outro ela apresenta uma cacetada de gente, que é o caso, sei lá, de Daisy Jones and the Six, que você não tem tanto conhecimento de personalidade de cada personagem, mas que funciona muito bem como um grupo e como a forma que é contada. E aqui em Malibu eu fiquei completamente apaixonada. A gente vai ter uma família de 4 irmãos que passou por coisas pesadas, é muito engraçado, entre aspas, bem entre aspas, né? Que eles vêm de uma família rica, o pai deles é um cantor extremamente famoso, que inclusive é um personagem que aparece no Sete Maridos de Evelyn Hugo, mas que eles meio que, eles e a mãe acabam sendo abandonados por esse cara que escolhe a fama, a família, basicamente. E a gente vai ver esses irmãos, então, crescendo, que tinham tudo pra ser 4 filhos mimados e ricos, nepo babies, mas eles acabam passando por muitas dificuldades, porque eles são basicamente abandonados, a mãe tem que trabalhar como numa lanchonete para sustentar os 4 filhos e lidar com essa ausência do pai. Então a gente vai ter basicamente 2 momentos que é contado, que é a atualidade, né? E a personagem, a protagonista principal, que é a irmã mais velha, que vai servir como uma figura materna para esses irmãos, ela é uma atriz. Ela é uma modelo muito famosa, já conhecida também, e casada com um cara, e a gente vai ter ela passando por um momento difícil desse casamento. Basicamente, o livro se passa em um dia, na atualidade, que é uma festa que ela vai dar ali, em Malibu, né? E daí a gente vai ter acesso aos flashbacks dessas crianças, desses irmãos crescendo. É extremamente maravilhoso, eu fiquei apaixonada pela história, eu fiquei apaixonada pelo protagonista, a Nina. Eu não sou muito de guardar nomes, então vocês viram que eu não vou citar muita coisa, né? Mas a Nina me ganhou, me levou, porque ela é uma personagem maravilhosa, assim, muito resiliente. E ao mesmo tempo que eles têm essa história toda desgraçada, no meio do caminho eles vão acabar perdendo a mãe. E eles vão crescer quase que ali, né, sozinhos, digamos assim. Chega a ser até bem um abandono. E esse pai no mundo, dane-se, né, o famoso. Mas esse amor entre os irmãos que sustenta essa família, que leva eles pra frente, é muito bonito e muito legal de acompanhar. Então, adoro esses livros meio drama de Hollywood, tarará. E, enfim, Malibu funcionou muito bem pra mim. Eu já perdi o bar de quem que eu gosto mais dos livros da Taylor. Não tenho, assim, depois de acho que Amores Verdadeiros pra frente, os últimos 5 dela, se eu não me engano, pra mim, por motivos diferentes, eu gosto muito. Então, eu já não tenho mais como escolher um. Mas Malibu, nossa. Demorei demais pra ler esse livro, já me arrependi de ter lido antes, mas enfim, li e amei, gostei e obviamente entrou pro meus favoritos. Em quinto lugar, Uma Vida Bela, da Virginie Grimaldi, que foi uma leitura que veio na tag Curadoria de dezembro, se eu não me engano, e foi uma leitura que eu amei demais, 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 antes tarde do que nunca, né, um dos favoritos aí, bem na finaleira do ano, mas eu gostei muito, muito, muito dessa história. A gente vai ter aqui 2 irmãs em que elas tiveram uma infância, um crescimento muito difícil, mas que elas têm uma relação muito bonita com a avó delas, e justamente o pontapé do livro é elas ali no começo dos seus 40 anos, essa avó acaba falecendo e elas decidem voltar ali pra casa onde a avó morava, que era uma casa na beira-mar, assim, e elas decidem se reconectar como irmãs, porque fazia 5 anos que elas não se falavam. Então a gente vai ter, de novo, aí um acesso do que tá acontecendo agora e o que acontecia no passado. Então a gente vai, desde que a pequenininha nasce, a irmã mais nova nasce, a gente vai acompanhar os anos, o que foi acontecendo com o pai, que acabou falecendo com elas muito novas, a mãe, que é uma personagem extremamente complicada, que tinha muitos problemas psicológicos e que tinha 2 meninas pequenas para criar, para, enfim, educar, e que não é tão simples assim. Essa avó, que era uma avó muito amorosa, a avó e o avô, na verdade, mas a avó acaba sendo a figura central, amorosa, mas que mora mais longe, então acaba sendo esse refúgio das férias de verão delas, e é muito lindo de acompanhar o porquê, sabe, essa relação de 2 irmãs, em que a mais velha acaba se sobrecarregando pra de novo, mais uma história, né, que a mais velha acaba se assumindo esse papel de mãe pra mais nova, quando a mãe de verdade está ausente, e a mais nova que desenvolve vários problemas
várias questões, né, psicológicas devido a esse abandono, porque ela era bem mais nova e não sabia como lidar também. E é muito legal, tem várias coisas aqui sobre, né, questões mentais que eu acho muito interessante, muito enriquecedor. E eu amei. Eu simplesmente amei esse livro. Não tenho o que falar, eu adoro um drama familiar. Eu acho que eu gosto basicamente de tudo. É muito difícil um gênero literário que eu não goste. Talvez acho que distopia me deixa um pouco na bad, daí eu evito um pouco a ler às vezes. Ficção científica também às vezes dá uma pegada. Mas no geral eu gosto muito de ler muitas coisas, fantasia, terror, me pega muito, né, os kings da vida. Mas o drama familiar bem feito, meu amigo, que eu sofro por coisas que eu nem nunca sofri na vida. Mas é isso aí, gostei muito da ideia do livro. Eu já fiquei apaixonada pela escrita da autora. Ela é francesa, se eu não me engano. E já quero ler todos os outros livros dela, porque eu fiquei fissurada nessa mulher. Vamos ver aí se vem pelo menos mais um aí ao longo de 2025. Mas esse aqui eu não sei exatamente quando que ele vai ser lançado, mas eu acho que não vai demorar muito. Eu tinha olhado, acho que fevereiro agora, ou março, se eu não me engano, já vai ser lançado. Não nessa versão aqui, né, que essa é da tag, mas, enfim, uma super, hiper, mega dica pra se você gosta dessas histórias muito incômodas às vezes, mas que traz aquele quentinho no coração, porque, como, de novo, no Malibu, né, a relação familiar, o amor entre irmãos acaba sempre prevalecendo. Em quarto lugar, Mistborn, e aqui eu vou dar uma roubadinha porque eu vou colocar, aí ficou na dúvida, né, eu coloco a trilogia do Mistborn pela história que a gente passou junto, ou eu coloco o Mistborn 1 e 2, que foram meus favoritos da série, sendo que eu não gostei tanto assim do terceiro. Fica aí uma reflexão pra vida, né, mas de novo, como eu falei, o Brandon Sanderson vai dominar esse canal, não tem o que fazer. Eu gostei muito de ler Mistborn, a primeira era, né, eu estou falando, então, acho que começa com o Herói das Eras e tem várias coisas, o Poço da Ascensão e o último é o... Não, o Herói das Eras é o último. O Império Final, o primeiro, se eu não me engano. Ou alguma coisa assim, enfim. Mas eu gostei muito, muito, muito do primeiro e do segundo. Eu acho que por motivos diferentes, eu acho que os dois ficam meio que... talvez um pouco mais o primeiro, porque tem um personagem muito, muito importante para a história que ele tem mais relevância no primeiro livro. Eu não vou entrar em detalhes porque tudo aqui é meio spoiler se eu me passar. Mas enfim, eu gostei muito do primeiro, gostei bastante do segundo. O terceiro deu uma enrolada, uma barrigona. Mas como teve a conclusão final da história, eu acho que foi muito legal, né? E no Mistborn como um todo vai ser um universo em que a magia ela vai vir de queimar, você consumir metais que estão dentro do corpo. Então, você toma, né, sei lá, um líquido com os metais e você queima, e cada metal ele vai ser responsável por despertar um poder. As pessoas nesse universo que a gente tem aqui, nessa estrutura de mundo que a gente tem aqui, nem todas têm poder, algumas nascem com um poder apenas, ou o poder de queimar um metal só, e a gente tem o que consegue queimar todos, que é os Mistborn, os fodões. E claro que nossa protagonista vai ser uma Mistborn, e a gente vai também estar num mundo em que basicamente a gente tem os ricos e os pobres, vamos dizer assim, em que os pobres são muito pobres, desgraçados, escravizados, basicamente. E a gente vai ter uma figura de um deus, que é um deus que vive há muitos anos, mais de 1000 anos, e que ele domina, e o sistema é desse jeito, e tem que ser assim, e foi escrito assim, e boa. E daí a gente vai ter um grupo de, basicamente, ladrões, que eles decidem, então, como, assim, bem humilde, derrubar esse sistema, esse império, né? E a gente vai ter o personagem principal. A gente vai ter um protagonista ali, né, que é o Kelsier, que é o personagem que eu acho que levanta tanto o primeiro livro, que vai liderar esse grupo e vai recrutar essa menina, que é uma menina mais desgraçada, mais pobre, totalmente desgraçada, e que ela vai ser nossa protagonista maravilhosa, a Vin. Então, vai acontecer muitas coisas ao longo desses 3 livros, obviamente eu não vou entrar em detalhes, ainda estou pensando se eu vou trazer resenhas pro canal ou não, se vou trazer de todos ou se vou fazer uma resenha geral, talvez com e sem spoilers da trilogia como um todo, mas é diferenciado. Eu não sou uma pessoa que lê muita fantasia, mas Brandon Sanderson é ridiculamente muito bem feito. O sistema de magia é muito bem desenhado, os personagens são muito bons, ou a jornada dos personagens são muito interessantes. Mesmo com o meu problema com o terceiro livro, que pra mim, assim, 60%, 70% dele foi muita enrolação, o jeito que ele amarra a história e dá os porquês no final é muito demais e vale todo o trajeto. Apesar de cada livro ter 600 páginas, que é o rolê da fantasia, tá me cansando um pouco. Mas não consigo, porque é muito bom. Então, gostei muito dessa história.
é muito quentinho no coração lembrar, porque foi um lugar... Foram leituras e personagens que foi muito gostoso de estar junto. E, obviamente, daí Elantris já tinha me levado, né? Se Elantris já me levou, Mistborn, então, nossa, finquei o pé e vou ler tudo que esse homem escreveu mesmo. Não tem jeito, esquema de pirâmide, mas funciona muito bem as construções de mundo e, ai, já tô muito ansiosa pra ler as próximas coisas dele. Então tentei não roubar, mas eu acho que Mistborn é muito difícil de você separar um livro do outro, então vamos dizer que a trilogia como um todo está aqui em quarto lugar. Daqui pra frente é muito difícil entrar em detalhes sobre qual é qual no top 3, eles estão aqui por motivos diferentes, mas eu tentei deixar uma ordem porque eu acho que talvez o que mais me impactou, o que mais me levou a falar, que eu fiquei mais tempo tagarelando sobre, eu acho que talvez seja mais ou menos nessa ordem, essa ordem que eu vou mostrar. Em terceiro lugar, então, Palácio de Papel. Eu só tenho nessa versão aqui da falecida Intrínsecos, né, o clube de assinatura, né, mas que é muito linda, maravilhosa. E essa história aqui também está no clube da Reezy, foi um dos motivos de eu ler, porque estava no clube da Reezy e eu tinha na estante por causa do Intrínsecos. E eu fiquei completamente apaixonada, fissurada nessa história, falei pra todo mundo ler. Sabe aquele meme da pessoa, assim, o seu amigo lendo, chorando e você, assim... Foi basicamente o que aconteceu, porque ela é uma história meio pesada, bem pesada, mas muito boa, de novo, mais um dramazinho familiar. E que eu recomendei pra todo mundo. Quem caiu aí, né, que no golpe, caiu, fazer o quê? Mas, enfim, é muito legal. O pontapé inicial da história é que a gente vai ter uma mulher que ela é casada já, ela tem filhos, tal, de novo aí no começo dos seus 40, acho que quase 50 anos, eu não lembro exatamente. Mas enfim, ela já tá, né, com a vida mais adulta, digamos assim. E ela tem a pontapé inicial é que ela tá numa festa ali com a família, né, com o marido, com os amigos, a mãe dela, inclusive. E ela tem esse casal de amigo, que é um amigo da infância dela, que a mulher do cara tá ali também. E daí eles estão lá na sala de rolê, caralho, e do nada ela fala pro cara assim, ó, vamos lá fora. O amigo, né, no caso. E os dois saem escondidos e eles transam no meio do mato. E é isso, basicamente, esse é o pontapé inicial. Você fica, meu Deus, como é que essa mulher teve coragem de fazer isso com o marido dentro de casa, a mulher do cara dentro de casa? E ela foi lá e fez isso. Daí, aqui a gente vai começar a descobrir porquê, né? E vai ter acesso, então, de novo, à infância dela. Eu acho que é um livro, eu não sei se passa num dia. Talvez eu tenha confundido, acho que é esse aqui que é a ideia que se passar no dia, não o outro que eu falei. Mas enfim, o presente se passa num dia e a gente vai ter acesso, então, de novo a ela crescendo e tarará, tarará. E aqui vai ser um pouco bem parecido com a ideia também da Uma Vida Bela, de ela crescendo nessa família um pouco disfuncional. A gente vai ter acesso, que é muito legal, não só a história da mãe dela, mas a história da avó. Essa linhagem de mulheres ali com várias coisas complicadas, crescimentos e sabe, uma história um pouco não, de muita violência, coisas que a mãe e a avó sofreram na infância, assim, de abuso sexual até, e que acaba sendo passado de uma geração para outra como algo, tipo, que é normal e você tem que superar. E é muito pesado, é muito pesado. E a gente vai entender, então, o que aconteceu nessa relação desses dois melhores amigos de infância para culminar no que tá acontecendo no presente. E, enfim, é muito pesado, porque tem aqui, realmente, tem que deixar aqui gatilhos bem pesados mesmo do que acontece na infância dela, é complicado. Mas eu acho genial como é construída a história da personagem, como eu falei de novo, né, lá em Tudo é Rio, eu gosto muito dessas ideias de livros que propõem coisas que te tiram da tua zona de conforto, porque eu acho que a gente, como pessoas da sociedade que acaba julgando todo mundo, obviamente, quando você escuta uma história dessa, você já vai julgando muito rápido. Meu Deus, né, a pessoa tem que ser muito cretina pra fazer uma coisa dessa com o marido ali na festa, tarará. E não que não seja, né, mas não é exatamente sobre você perdoar ou sobre você... É muito forte hoje em dia, né, o passar pano. Mas é sobre você entender os motivos, os gatilhos e tudo que levou até aquele momento. Então, é muito legal a história, é muito bem feito, um drama pesado. De novo, aqui que traz uma protagonista mulher. Vocês notaram um padrão aqui, né? As protagonistas mulheres, muito bem trabalhadas, muito bem construídas. E... não sei o que dizer de Palácio de Papel, eu fiquei obcecada por esse livro. No começo eu achei que fosse ser aquela fofoca lazarenta, assim, do rolê da mulher adúltera com amigo e... Uhul! Achei que ia ser isso, mas aí no fim deu um plot twist, veio umas lições de vida e umas coisas pesadas e gatilhos e traumas e dramas e tudo bolado junto. Enfim,
Gostei demais. Palácio de Papel foi, assim, uma leitura que ficou comigo, forcei as pessoas a ler e não sei, acho que talvez seria um dos livros aí que eu leria pra frente. Vamos ver, foi uma releitura. Eu não tenho tantos livros assim que eu tenho super vontade de reler, mas acho que esse aqui, ele mexeu comigo de uma forma bem ímpar em 2024. Em segundo lugar, Babel, que foi uma surpresa gigantesca. Eu acabei lendo num clube de leitura. Eu tenho um defeito de caráter para clube de leitura, principalmente online, que eu me inscrevo, eu leio, eu acompanho o cronograma, chega no dia da discussão eu não participo. E é tipo assim, acontece, né? Nas melhores famílias. Mas foi muito legal porque acho que Babel talvez não seria um livro que tão facilmente eu leria sozinha, apesar de ser uma fantasia única. Não sei, ele tem aquelas 60 páginas que já não é aquela coisa de vou pegar muito rápido aqui. E não tinha exatamente ninguém pra ler comigo, porque estou muito na fase das pessoas ler comigo. E mesmo assim eu fui, queria muito conhecer, né, ainda quero conhecer os outros livros da, acho que é R.F. Kuang, se eu não tô falando errado, e se eu não tô errando a autora. Mas enfim, aqui a gente vai ter, é que o bololô que tem nessa história é muito bom, né. Primeiro que isso vai se passar ali meio que, digamos, numa época Revolução Industrial, então vai falar muito sobre xenofobismo, muito sobre imigrantes, como eles são tratados, né, nesses países em que eles acabam indo. E aqui a gente vai ter um professor, então, em inglês, que ele acaba indo buscar esse menininho lá, né, no país dele, se eu não me engano, é na China. Se eu já estiver errando, aí já vou ser cancelada aqui. Mas eu já não lembro exatamente onde que é exatamente a cidade que ele vai, mas eu acho que é. E ele traz esse menininho, então, pra morar com ele. E aqui a gente vai ficar ali na dúvida no começo se ele é pai dele, se ele não é pai dele e tudo mais. E ele vai, então, inscrever o menininho pra estudar em Oxford, né, ali. E se formar, então, nessa faculdade aí de línguas, basicamente, né. Só que aqui o sistema de magia é muito legal, porque a gente vai ter... Basicamente, são palavras escritas na prata, em que você tem a palavra original do dialeto que ele veio, né, da língua original que surgiu a palavra, e a gente vai escrever também essa palavra traduzida para as línguas mais comuns, inglês, enfim, né, outras coisas. E a nuance da magia, ela é despertada porque durante essa tradução é perdido um pouco do significado da palavra original. Há uma mudança ali, digamos assim, no que significava na língua materna para a língua que foi traduzida. E é isso que desperta a magia na prata. Então, digamos assim, eles colocam lá a tradução de velocidade, lá que veio, vou chutar, não lembro, não sei se é assim que tá a história, do latim lá pro inglês, e nessa tradução ficou ali que alguma coisa ficou para trás, e daí é o que dá velocidade nas carruagens quando essas pratas com essas duas palavras são colocadas lá. É muito legal porque é muito sutil, assim, o que despertou. E eu acho o sistema de magia extremamente inteligente. E nesse contexto a gente vai ter, então, esse menino que tem essas características asiáticas, que já sofre um preconceito ali onde ele está inserido, e que eles precisam importar essas pessoas de dialetos diferentes, que falam línguas mais perdidas, e acaba despertando essa magia, mas essas pessoas são extremamente marginalizadas onde eles estão. E para que serve essas pratas? E essa comercialização, essa grande comercialização, só faz sentido para as pessoas ricas. Então, tipo, essas pessoas que estão sendo tiradas das nações originais, quem tá precisando de verdade não tá recebendo. Então, por exemplo, sei lá, uma prata lá, um tipo de combinação que cura as pessoas, está sendo vendido para grandes corporações, ou talvez sendo vendidos, nem existe nessa época corporações, para as pessoas muito ricas, e tem pessoas morrendo no mundo inteiro que não têm acesso. Então, tem toda essa discussão que faz muito sentido se a gente trouxer aí um espelho para a vida de hoje, né, de diversas coisas. E que é muito legal, é muito bom, tem, tipo, muitas camadas, e claro, é um livro um pouco incômodo, é bem triste em algumas partes, não é, nossa, que fantasia xixizinha de ler, não, ela é inteiramente, eu acho, bem reflexiva e bem cheio de coisas a serem trabalhadas e coisas a serem prestadas atenção, mas que funciona maravilhosamente bem porque é muito bem escrito. Eu amei, nossa, do começo ao fim, assim, mesmo
passando por momentos que você fica angustiado e às vezes você não entendendo no que vai dar a história, porque a gente vai acompanhar então esse menino na fase ali da adolescência, meio que no começo da vida adulta, porque é tipo uma faculdade, né? Passando assim por esse momento, tentando fazer amigos, assim, cresceu a vida inteira sem nenhum tipo de apoio emocional da parte desse suposto pai. E ai, é triste, mas nossa, aonde essa história chega e todos os paralelos que ela faz usando um sistema de magia é muito legal, muito legal. Gostei muito da escrita dela, quero muito ler tanto A Impostora quanto aquela trilogia de fantasia, que eu já esqueci o nome, mas que também dizem que é muito boa. Então, virá por aí. Provavelmente A Impostora esse ano, não sei se a trilogia a outra de fantasia, mas nossa, Babel, eu fiquei completamente obcecada por essa leitura e, nossa, valeu cada momento ter lido ela. E em primeiro lugar, nossa, que responsabilidade, tem aqui A Rede de Alice, que não tinha como não ser. Acho que essa leitura, ela me pega demais. Mais um livro aí da minha listinha dos livros da Reese Witherspoon, que era, no caso, o primeiro que eu listei desde lá do começo. Acho que começou em 2017 o Clube da Reese, se eu não me engano. E dos primeiros, se não foi o primeiro, foi A Rede de Alice. E eu já queria ler fazia muito, muito tempo. Então decidi ler ano passado, foi quando eu meio que comecei o projeto. E, nossa, que leitura incrível. Aqui a gente vai ter uma protagonista, duas protagonistas, na verdade. A gente vai acompanhar, então, dois momentos. O primeiro durante a Primeira Guerra, ou a Segunda Guerra, já não lembro se é a Primeira ou a Segunda Guerra. A gente vai ter duas narrativas aqui, então em dois momentos diferentes. Primeiro a gente vai ter uma espiã durante a Primeira Guerra Mundial, e depois a gente vai ter uma moça, logo após a Segunda Guerra Mundial, em que ela vai procurar uma mulher para ajudar ela a procurar uma prima que desapareceu durante a Segunda Guerra. E daí essa mulher que ela vai atrás é justamente a espiã da parte da Primeira Guerra Mundial, né? Então a gente vai ter esses dois paralelos correndo, né? Essa mulher mais nova e ela um pouco mais velha. E, enfim, daí na parte dela mais velha vai ter essa outra protagonista, digamos assim, que vai ser mais o foco da história. E, meu Deus do céu, é muito pesado. Eu gosto muito de histórias de guerra, mas eu não sou tão fã assim de... Tanto livros quanto filmes. Eu não sou tão fã assim de coisas de fronte, digamos assim, sabe? As batalhas, a porradaria, digamos assim, em si. Eu acho... Não, é pesado demais. Apesar de que teve filmes aí, principalmente filmes e séries, que eu gostei muito de assistir, que tem essa pegada, como é o caso de, acho que é 1917, se eu não me engano o nome do livro. Eu assisti recentemente Band of Brothers, que foi maravilhoso. Mas não é assim, sabe, o que mais me instiga a ler. Eu gosto muito da história das pessoas. Primeiro, todo o rolê Mulheres na Guerra, gosto muito. Mas eu gosto muito da ideia dessas pessoas que também, as que ficaram pra trás, né? Muitas mulheres que, né, os maridos foram, meio que tiveram que se virar, cuidar dos filhos e várias outras coisas. Muitos lugares, como é o caso onde essa espiã vai trabalhar, né? Vai se infiltrar ali durante a Segunda Guerra, que é uma parte... durante a Primeira Guerra, que é uma parte da França invadida pelos alemães. Então... toda essa ideia de você viver numa casa, ali numa região em que o teu inimigo tá dominando, completamente pesado e, obviamente, sendo uma mulher sozinha. Enfim, essa história, eu não sei nem o que dizer, porque é extremamente inspirador e pesado a ideia das mulheres que trabalhavam de espiã, né, durante as guerras. E já nessa parte mais recente a gente vai ter essa menina que ela é aquela menina avoadinha na vida, claro, devido a vários problemas não resolvidos, traumas familiares e tudo mais, ela acaba engravidando ali, né, de um rapaz que não é marido dela, e no caso ela vai pra Europa, ela é americana, né, ela justamente vai pra Europa pra fazer um aborto, né, num lugar que é permitido. Ela acaba fugindo para procurar essa prima, e daí ela tem ali a grande questão de ela realmente quer fazer o aborto, ela realmente não quer essa criança, ou ela tá sendo forçada a isso, né? E é muito legal porque tem várias camadas dessa discussão sobre a vida da mulher. Tenho que deixar aqui o alerta de gatilho, porque tem cenas aqui de tortura que são... Nossa, é horroroso de assistir, de ler, né? Assistir, né? Porque você tá vivendo ali junto com a personagem. Mas é aquela coisa assim, mulheres fortes, mulheres interessantes, e obviamente, né, tem ali um fundo histórico, tem realmente... As personagens são baseadas em personagens reais, principalmente essa ideia das espiãs.
E, nossa, é muito bom mesmo. É pesada, é uma leitura que não é, digamos, gostosinha, nem chuchuzinha de fazer, mas que traz muito da nossa história, de coisas que aconteceram e que às vezes não são tão faladas assim, principalmente essas experiências de outras mulheres durante a guerra. E, nossa, massacres aqui, que vai ter, no caso, uma ligação com o presente, que vai ter um massacre que foi mostrado, que foi um massacre real, que aconteceu numa cidadezinha da França mesmo, em que eles acharam que uma vila, alguma coisa assim, francesa, tinha matado um soldado alemão e eles dizimaram a vila inteira, assim. Então, coisas que é aquela coisa, não é legal de ler, mas são partes da nossa história que é importante a gente lembrar, sempre lembrar, para que as coisas não aconteçam de novo, né? E, né, 2025 tem uma guerra rolando, que é absurdo. Mas, enfim, muito gostosa essa leitura no sentido de inspiração e de quentinho no coração, às vezes, por essas relações que essas mulheres acabam tendo entre elas, com outras pessoas, esse conhecimento, esse autoconhecimento, né, que às vezes demora tanto na vida pra mim e que funciona muito bem, não adianta. Os dramas, e drama histórico também é uma coisa que eu gosto bastante e me prende muito, então dificilmente, assim, se é um livro que agradou muita gente, tem uma nota muito boa e é um drama bem trabalhado, e eu não gostar, tem que se esforçar muito. Então foi uma baita de uma experiência e não tinha como ela não tá no meu top 3 e provavelmente acho que foi a minha melhor leitura do ano, então por isso que eu acabei trazendo em primeiro lugar. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado aí no meu top 10. Deixa aqui embaixo se vocês já leram, se vocês não leram, se tem vontade de ler algum. E a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!